OPH é um ministério de homens, ok? E o foco é a aplicação da palavra de Deus na vida cotidiana do homem. Em poucas palavras, assim, OPH é ao mesmo tempo vitamina, é remédio e é tratamento. Pode ser dificuldade conjugal, dificuldade com a família, né? Problemas no trabalho, no emprego ou desemprego. Uma das atividades que nós desenvolvemos na OPH são palestras mensais com assuntos de interesse do homem. Então está ligado a finanças, saúde, bem-estar, atividade física, economia, tendências de mercado, área profissional, problemas conjugais. Como é que você lida com essa situação? E a questão não é só problema, não. A OPH é alegria. A OPH tem muita atividade social. Tudo que o homem gosta, churrasco, futebol, vôlei. A programação da OPH não é um culto, mas é uma forma de aplicarmos a palavra de Deus e, através do nosso testemunho, do nosso viver, cultuarmos a Deus, dando um bom testemunho aí fora. Esse é o intuito da OPH. IPP-TV comemora 2 anos de muito conteúdo cristão e pregação da palavra. Aniversário da IPP, cultos de domingo celebram a data com mensagens de gratidão. Valor da gasolina nas bombas cai em média 90 centavos no país. Fique com a gente, o Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem com você? Está começando o nosso Notícias do Bem ao vivo aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Hoje é dia 12 de julho, hoje é terça-feira, que bom que você está com a gente. A partir de agora tem muita informação de qualidade para você. A partir de agora tem as notícias de economia, tem prestação de serviço, a gente tem notícias de saúde e, é claro, a gente tem também as informações da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros e, claro, da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Enfim, tudo para você a partir de agora e é muito bom estar com você. Você que estava acompanhando a nossa programação pela manhã, você que está chegando agora nas nossas lives, seja muito bem-vindo. Você que está acompanhando a nossa programação pelas rádios, você que está ouvindo Notícias do Bem, aí pela nossa Rádio Pinheiros, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo a gente pela Rádio Rumo ao Sertão, direto de Mossoró, para todo o Brasil, para todo mundo. É muito bom contar com a sua companhia, é muito bom contar com a sua audiência. Fique com a gente, lembrando que a partir da semana que vem, a gente tem muita novidade preparada para você. Aqui na grade da IPP-TV a gente tem uma mudança aí de programação, novos horários, novos programas estreando, a nossa manhã vai ser diferente, enfim, tem muita coisa boa preparada para você e a gente tem encontro marcado então sempre aqui na IPP-TV, tá bom? Vamos começar com notícia, daqui a pouco a gente fala mais a respeito desse númerozinho que tá aqui, ó. Daqui a pouco a gente fala a respeito das nossas inscrições, a respeito de como você pode ajudar a gente nesse grande campo missionário que é a internet. Mas vamos de notícia. Você já sabe, né? A nossa IPP-TV fez aniversário na semana passada. Nós comemoramos 2 anos de muito conteúdo e de propagação da palavra de Deus. Confira então na reportagem especial que nós preparamos para você. 8 de julho de 2020, em meio a uma pandemia, nascia um projeto inovador no ambiente reformado. Que serviria como uma companhia e um alívio a centenas de pessoas que estavam isoladas em suas casas. Faltam poucos dias para a estreia da IPP-TV. Programas para todas as idades. Nós estamos chegando, né, Nina? Que demais, Milton! Muita informação. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na sua grande igreja missionária. E conteúdo cristão de qualidade. A IPP-TV surgiu para ser uma TV 24 horas que transmite conteúdo cristão de qualidade. E sua inauguração foi um marco na história da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Consagrar então esta TV web para a glória de Deus e para o serviço do Evangelho. Ó Deus, o nosso coração está grato a Ti nesta manhã.
porque o sonho vira realidade. E aquilo que um dia era apenas um projeto, hoje se torna um fato histórico, para a glória de Deus. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros inaugurou um canal para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua grande igreja missionária. A IPP-TV está com muito conteúdo cristão de qualidade para todas as idades, 24 horas por dia. Assista, compartilhe e interaja. IPP-TV já era um sonho nosso por conta das transmissões que a gente fazia, né? Eu acho que a Igreja de Pinheiros foi pioneira aqui nessa questão de gravar os cultos. A gente começou disponibilizando isso em CD. A Igreja de Pinheiros tem usado com muito empenho, com muito zelo, as redes sociais. Nós temos hoje um canal de YouTube dos mais vistos no Brasil, no que concerne a uma igreja evangélica. O Projeto de Deus nasceu na pandemia, né? Quando ninguém estava empreendendo, ninguém estava fazendo nada. Deus deu esse insight para nós aí, essa iluminação. Tudo foi criado em um tempo recorde, que contou com o envolvimento de diversas pessoas que abraçaram e acreditaram no projeto. Reunindo com eles, eu falei, vamos montar uma TV, a IPP-TV, e vamos fazer o seguinte, eu vou pedir dinheiro, né, nas transmissões, se entrar o dinheiro a gente compra as câmeras e monta a TV. E, para surpresa nossa, na primeira semana que nós divulgamos isso, nós recebemos R$250 mil. E depois mais 250 mil. Então, com 500 mil, em um mês, nós montamos a TV, com toda a grade de programação, com tudo. Eu quero me congratular com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros por esta decisão, por este investimento, por toda esta equipe anônima que vai estar por trás das câmaras, nas entrevistas, na produção, na veiculação de todo esse conteúdo. Deus seja louvado por esse passo decisivo, por essa conquista extraordinária, por esta vitória que está sendo hoje celebrada para a glória de Deus. Foi junto com essa nova geração firmada no Evangelho, com a necessidade da época e com o apoio constante de todos que investiram no projeto que ele aconteceu. De lá para cá, você foi a nossa companhia. Quantas vezes você ouviu esse bom dia no Manhã IPP? Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Ou se emocionou com mensagens como essas? Podemos ser rejeitados aqui, mas nós somos filhos de Deus. Nós estaremos para sempre na casa do Pai. Nós estaremos participando do gozo eterno, porque Cristo nos resgatou com seu sangue. A verdade é que aqui foi um lugar de muito aprendizado. A gente sempre aprendeu de forma leve e dinâmica. Qual é o último livro do Antigo Testamento? Qual que é o último livro do Antigo Testamento? Para ficar mais fácil ainda, colocamos 3 opções para vocês. A primeira, Zacarias. A segunda, Sofonias. E a terceira, Malaquias. Também te demos boas indicações de leitura. Que é Ego Transformado. E o pessoal fala livreto, Letícia, mas assim, depois que eu li, eu não tenho coragem de chamar de livreto. E debatemos assuntos variados. Os pecados trazem consequência, né? E o pecado, ele te oferece um prazer, mas ele cobra muito mais caro do que o prazer que ele te oferece, né? Ao seu lado, nós nos emocionamos. A palavra de Deus vai fundo no nosso coração, nos diagnostica de uma maneira correta, precisa e também trata a nossa alma. Cantamos. Pra onde me ausentarei do teu espírito? Como de tua face fugirei? Se subo aos céus, lá estás, no abismo mais profundo tu estás também. E nos divertimos. Alô você! Salve! E agora para vocês, imagens aleatórias no nosso fundo de croquis. Para alegrar... É chroma key. Desculpa. Não demorou para a IPP-TV expandir, ganhar uma casa nova, com novos estúdios. Nós chegamos no estúdio 4 e olha quem tá aqui. A grade de programação mudou, a equipe aumentou.
O número de seguidores no canal também cresceu, resultado de um propósito em comum de alcançar vidas e fazer o nome de Deus conhecido. Eu creio que é uma bênção a gente poder usar as redes sociais para o trabalho da evangelização, né? Aqui é linha de trabalho nossa, do pastor Hernandes também, que tem nos ajudado bastante, é usar as redes para falar de Jesus, para pregar o Evangelho. A gente está planejando uma nova alteração na grade, novos programas, enfim, tudo para que a gente possa dinamizar ainda mais a programação, vamos ganhar novos produtos, vamos ganhar novos apresentadores, enfim, para que a gente possa ter uma TV cada vez melhor, sempre com esse foco no ministério, sempre com o foco na glória de Deus. Daqui para frente, muita novidade está por vir. Continuamos com as transmissões de cultos, programas ao vivo, entrevistas, jornalismo, variedades. E você, caro web telespectador, é o nosso missionário online e faz parte dessa missão, dessa história que continua. E a gente continua contando com você aqui na nossa IPPTV, né? A gente continua contando com a sua participação, a gente continua contando com seus comentários, então fique à vontade para interagir com o nosso Notícias do Bem. O chat está à sua disposição, deixe seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, o que você está fazendo, como é que está a temperatura aí na sua terra, hein? Como é que está o tempo e a temperatura? Conta pra gente também, enfim. Fale tudo, não esconda nada e não se esqueça também de deixar sua sugestão de pauta. Que assunto você gostaria de ver aqui no nosso Notícias do Bem? Fique à vontade, como nós já dissemos, esse espaço é todo seu. Você está vendo que eu estou sozinho aqui no Notícias do Bem, né? A Tainá dividiu comigo aqui mais de um ano de Notícias do Bem. Aliás, a gente está fazendo um aninho exatamente de notícias, mas a Tainá vai partir para outros desafios, né? Falamos disso na segunda-feira, falamos disso ontem. Tainá vai partir para outros desafios a partir da semana que vem. Você vai reencontrar a Tainá aqui na tela da nossa IPPTV, mas de um jeito diferente, tá bom? Então aguarde, a gente não vai dar muito spoiler não, mas a gente continua firme aqui no Notícias do Bem e a gente continua falando dos 116 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. No último domingo, todos os cultos trouxeram mensagens de gratidão e celebraram o aniversário da IPP. Confira um trechinho da reportagem que o Notícias do Bem vai mostrar ainda hoje para você. A liturgia dos 4 cultos do domingo foram de gratidão a Deus pelos 116 anos da IPP. Foram ordenados e instalados oficiais, presbíteros e diáconos eleitos no último dia 5 de junho. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, quem faz o presbítero e o diácono é a ordenação. O mandato é dado pela igreja. E mais de 27 pessoas foram batizadas e recebidas como membros. Membros do corpo de Cristo, que eles possam crescer, amadurecer. Em todas as ministrações, o pastor titular, reverendo Arival Dias Casimiro, destacou que a igreja tem sido missionária e que ela também é fruto de um trabalho evangelístico, graças a um grupo da Igreja Unida que veio até Pinheiros em 1902 para distribuir folhetos. Não é a igreja que produz a transformação, não é a igreja que dá a salvação, mas todo salvo, todo regenerado, todo ressuscitado em Cristo, ele está inserido na igreja, ele faz parte do corpo da igreja. Quem não ficou de fora das comemorações foi o Coral IPP, que com mais de 90 anos de história, sempre canta nas datas especiais. São 116 anos abençoando famílias com a palavra de Deus e transformando vidas. Bacana, daqui a pouco tem essa reportagem completa para você então aqui no nosso Notícias do Bem. E a falta de planejamento financeiro é um dos grandes responsáveis pelo alto índice de inadimplência no país. Segundo o Serasa Experian, cerca de 40% dos brasileiros convivem com contas em atraso. Isso também acontece com as pequenas empresas, principalmente com aquelas que ainda estão começando. A dificuldade em controlar o orçamento faz com que esses pequenos empresários acessem créditos com altas taxas de juros. E aí, ao se deparar com essa situação, a preocupação é uma só, né? Como sair das dívidas?
Mas quem vai participar do Notícias do Bem daqui a pouquinho para explicar para a gente como isso é possível é o especialista financeiro Marcelo Zucatelli. Você pode interagir com a gente, deixe a sua mensagem ou faça seu comentário e a gente conta com a sua participação aqui no nosso Notícias do Bem. Fique à vontade para interagir com a gente então, tá bom? E o valor médio da gasolina caiu 90 centavos no país nas últimas 3 semanas. A Júlia de Lima vai trazer todas as informações ao vivo para a gente aqui no Notícias do Bem. Oi, Júlia, seja bem-vinda. Conta para a gente aí a respeito dessa queda no preço da gasolina. Bom dia, Quirino. Bom dia para você de casa que está acompanhando Notícias do Bem. Pois é, o levantamento foi feito pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Essa queda inverteu a tendência que nós vínhamos acompanhando desde o início do ano, que era de alta. Na última semana, o estado com o menor valor médio do litro da gasolina comum é o Amapá, a R$ 5,54. Já o estado com maior valor médio é o Piauí, e lá a gasolina chega a R$ 7,25, um número bem alto, como a gente pode ver. Já aqui no estado de São Paulo, o maior valor do litro de gasolina encontrado foi na cidade de Barueri, a R$ 7,99. Já o preço mais baixo foi na cidade de Matão e na capital paulista, a R$ 5,38. Bom, esses dados, esses números mostram a importância de pesquisar. Afinal, na mesma cidade, os preços podem variar muito. Então, para o bolso não sofrer tanto, os motoristas devem fazer uma pesquisa, passar em alguns postos para ver qual o melhor preço. Volto com você. Pelas informações, boa notícia, né? Essa queda no preço da gasolina, no preço geral do combustível, né? Tá um pouco mais fácil. Até amanhã, Júlia. Com certeza. Até amanhã, querido. Até amanhã, até amanhã. E olha só, existem doenças de origem genética que causam lesões na pele e trazem um grande desconforto para o paciente. A psoríase é uma delas. É uma doença crônica, autoimune, inflamatória e cíclica, caracterizada por lesões avermelhadas e descamativas que formam placas em diversas áreas do corpo, como por exemplo no couro cabeludo, nos joelhos, nos cotovelos. Mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem para conversar sobre esse assunto é a fisioterapeuta especialista, também dermatofuncional, doutora Ingrid Barbosa. Doutora Ingrid, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem, prazer em recebê-la aqui no nosso programa, para a gente falar desse tema, né, que é tão importante e que afeta mais pessoas do que a gente imagina, não é isso mesmo? Tivemos um probleminha de conexão aí com a doutora Ingrid. Vamos ver se a gente consegue restabelecer a conexão de internet com ela para que a gente possa falar então a respeito da psoríase. Muita gente tem psoríase, o nome é um pouco estranho, né? O nome é um pouco desconhecido, mas os sintomas são sim muito conhecidos. Daqui a pouco então a gente conversa com a doutora Ingrid. Enquanto isso, a gente tem uma dica muito especial para você. A editora Ezion traz mais um lançamento. É o livro Avivamento. Confira aí. Não temos a matéria do livro Avivamento? Então vamos lá. A gente segue aqui então com o nosso Notícias do Bem. Já está valendo a resolução que estabelece a alíquota mínima igual a 0 para o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, para motocicletas de até 170 cilindradas. No entanto, são os estados e o Distrito Federal quem vão decidir sobre a aplicação ou não da isenção, já que a proposta não é obrigatória. Apesar de já estar em vigor, essa resolução só vai produzir efeitos a partir de 1º de janeiro do ano que vem. O projeto originalmente beneficiaria apenas modelos de até 150 cilindradas, mas o texto foi alterado e passou a contemplar também motocicletas com até 170 cilindradas. Olha só, o Notícias do Bem vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho trazendo muito mais informações para você, então continue com a gente, lembrando que você pode se inscrever no nosso canal. A gente quer que você participe da nossa campanha rumo a 1,5 milhão de inscritos, tá certo? A gente continua pedindo a sua colaboração. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família, compartilhe com todos aqueles que você conhece para que a gente possa chegar a esse número, para que a gente possa se tornar cada vez mais relevante nesse grande campo missionário. A gente vai para o intervalo, Notícias do Bem volta já já. Continue com a gente.
Olá, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, graça e paz. Aqui quem fala convosco é o reverendo Roster Guimarães Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, a mãe de vossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vossa igreja é uma das primeiras filhas que a Unida plantou. E na história da Unida, mais de 60 igrejas descendem direta ou indiretamente da nossa igreja. E nós ficamos felizes porque a Igreja de Pinheiros herdou essa vocação missionária e tem plantado igrejas, pregado o Evangelho em todos os rincões. Louvamos a Deus pela liderança do pastor Arival e pelo conselho da igreja. E clamamos ao Senhor que Cristo continue a ser exaltado na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, sobre tudo e sobre todos. Parabéns pelos 116 anos de organização. Que Deus continue a fazer da Igreja Presbiteriana de Pinheiros uma igreja missionária. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Conheça as Bíblias Ezion em capa dura. São 5 modelos para você escolher para o seu uso pessoal ou presentear. Traduzidas na linguagem Almeida, revista e atualizada, estas Bíblias fazem parte de uma edição limitada da parceria entre a Ezion e a Sociedade Bíblica do Brasil. Para adquirir, acesse o site editoraezion.com.br. Faça sua compra e contribua com missões. Ezion, a sua editora missionária. Toda sexta, às 2:30 da tarde, tem gente cuidando de gente. Esse é o lema no Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que levam as boas novas aos corações sem esperança. Horários alternativos na sexta, às 3 da manhã, sábado, às 6 da manhã e domingos, às 3 da tarde. Capelania, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Meu nome é Gessé, sou diácono dessa igreja. Essa é minha esposa Marisa, tá? Somos casados já há 40 anos. Somos salvos por Jesus Cristo já há um bom tempo. Somos dizimistas fiéis com a graça de Deus, porque Deus é fiel e Ele sendo fiel, porque nós não sermos fiéis também no nosso dízimo e nas nossas ofertas. Então, nós sempre fomos dizimistas e graças a Deus, Deus nunca deixou passar nenhuma necessidade, sempre nos amparou. Viemos para essa igreja também com esse mesma ideia, com esse mesmo propósito de continuar servindo ao Senhor com os nossos bens, né? E entregar a Ele aquilo que Ele nos entregou primeiro, que são os nossos sustentos, e nós devolvemos ao Senhor aquilo que Ele nos dá, porque o dízimo não é nosso, é o Senhor. Por isso eu acho que todo salvo por Jesus Cristo tem que ser dizimista fiel e ser realmente fiel a Deus em tudo o que Ele faz. Nós passamos por lutas, né, na vida, né, e mesmo assim nas lutas, né, nós continuamos sendo fiel e Deus realmente nos abençoou com isso. Deus é fiel conosco, então somos fiéis também para com Deus. E nós fazemos parte do povo de Deus 100% fiel. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. IPPTV, a sua TV missionária. Conheça as Bíblias Ezion em capa dura. São 5 modelos para você escolher para o seu uso pessoal ou presentear. Traduzidas na linguagem Almeida, revista e atualizada, estas Bíblias fazem parte de uma edição limitada da parceria entre a Ezion e a Sociedade Bíblica do Brasil. Para adquirir, acesse o site editoraezion.com.br. Faça sua compra e contribua com missões. Ezion, a sua editora missionária.
Às segundas e quartas-feiras, às 2h30 da tarde, você é o convidado especial da nossa roda de conversa. Temas do dia a dia, debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas teologia, dicas e música boa. Entre neste grupo, horário alternativo, aos sábados à 1h30, Conversa da Tarde, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Meu nome é José Francisco Rintze Júnior, eu sou presbítero aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e estou aqui para falar alguma coisa da minha experiência com dízimos. Sou membro aqui da igreja há mais de 25 anos e há mais de 10 anos eu sou tesoureiro, um dos tesoureiros aqui, tanto da igreja como da Junta Missionária de Pinheiros. E nós temos tido a satisfação de ser dizimistas ao Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, também ao Presbitério de Pinheiros. E a nossa igreja tem sido muito abençoada por isso. Particularmente também, eu sou dizimista e também faço parte desse grande grupo de dizimistas fiéis que tem aqui a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também de muitos irmãos que são ofertantes generosos. Isso não é mérito nenhum nosso, mas sim é um mérito de Deus que toca nos nossos corações para que possamos continuar contribuindo para o crescimento do reino. Deus não precisa de nada, Ele apenas deseja que nós sejamos mordomos fiéis. Eu faço parte do povo de Deus 100% fiel. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. 1 Pedro 3:12. IPPTV, a sua TV missionária. Eu quero saudar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, nossa igreja, com um abraço carinhoso, fraternal, e que cada irmão possa sentir bem em fazer parte dessa igreja histórica, uma igreja de 116 anos. Nós louvamos a Deus pelo pastor da igreja, o Edival, pelos conselhos, pelos presbíteros e por cada irmão que exerce o seu ministério nessa igreja. Queremos de fato que cada irmão possa sentir alegria no Senhor e ver o reino de Deus presente nos trabalhos que essa igreja exerce e nos seus múltiplos ministérios, na visão missionária, na obra de expansão do reino, para que em tudo a glória do Senhor se restabeleça. Nós louvamos a Deus pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, porque é aquilo que ela representa na Igreja Presbiteriana do Brasil e pelo trabalho que ela exerce para a glória, para a honra e louvor do nome santo do Senhor. Deus os abençoe e tenha cada vez mais anos de serviço para a glória do Senhor. Amém. Pois é, estamos de volta com o nosso Notícias do Bem, ainda em clima, né, de comemoração pelos 116 anos da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Tem muitas mensagens congratulando a nossa igreja. Que bom que você está com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, ao vivo para você nessa terça-feira. Estamos de volta e a gente está de volta com a previsão do tempo, afinal de contas, ela está conosco. Raquel dos Santos, seja muito bem-vinda nessa terça. Quero que você me conte tudo a respeito da previsão do tempo, começando com Sudeste-Sul. Sudeste-Sul só, né? Depois que é o resto. Quero que você comece com Sul e Sudeste. A gente vai aproveitar para interagir também daqui a pouquinho com os nossos web telespectadores. Mas vamos começar com a previsão do tempo. Vamos lá? Quirino, o tempo vai mudar por esses dias, mas dizem que o calor também logo em seguida vai chegar de novo. Vai chegar de novo. Então, tá bom, vamos ver como é que fica então essa virada. Diz que quarta-feira, né, que tá chegando aí essa tal dessa frente fria. Isso. Pelo menos aqui na região. Vamos ver como é que fica. Quarta. Vamos lá. Boa. O tempo começa a mudar nesta quarta-feira na região sudeste. Uma frente fria que avança do sul causa nebulosidade. As temperaturas começam a cair e pode chover de forma isolada em algumas áreas. Já no sul, a frente fria continua atuando, o tempo fica úmido e pode chover em vários momentos.
Aqui em São Paulo vai ter dia nublado com possibilidade de garoa pela manhã e abertura de sol à tarde. À noite pode ter garoa. As temperaturas variam entre 14 e 19 graus. Em Vitória, no Espírito Santo, vai ter dia de sol com aumento de nuvens à tarde, noite com nebulosidade, por lá não chove. Mínima de 18 e máxima de 31 graus. E em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, vai ter sol com névoa ao amanhecer, aumento de nebulosidade à tarde e noite com possibilidade de chuvisco. Mínima de 7 e máxima de 17 graus. Muito bom, Raquel. Lá então o negócio já vai começar, o bicho já vai começar a pegar lá. Já. Começar, como sempre. Como sempre. Vai começar a esfriar do sul para cima, né? Começa no sul e vem subindo. É. Sempre assim. Vamos para as nossas interações? O pessoal que está interagindo com a gente aqui nessa terça-feira, vamos lá? Vamos lá. Ricardo Reis dando boa tarde para toda a equipe, já orou por todos. Boa tarde. 23 graus lá em Araçatuba. Acho que está parecido com o tempo daqui de São Paulo, né? Sim, está bem próximo. próximo. Deve estar por aí, deve estar com 20 e poucos aqui hoje. Isso, a Aparecida Parra está dizendo que lá em São Bernardo, 23 graus com um ventinho frio. Então está bem próximo daqui mesmo. É, está por aí. Isso aí. Kátia Furtado também já deixou aqui sua participação. Patrícia Vieira. Marcos Pereira. E temos também a outra live. Falo agora ou deixo para depois? Não, vamos falar já. Vamos falar já? Vamos falar já. Olha. Pouco, aí o pessoal que está acompanhando já vai interagindo também. Aí na próxima entrada da Raquel, a gente volta a interagir com vocês também. Vilmar Hugo, ó. Boa tarde, querido. Senti a falta de vocês ontem. Fomos abençoados com as pregações de domingo e felizes por participar dessa data tão especial. Eu tô achando que tá com delay esse comentário aqui. Eu tô achando, né? Ontem a gente estava aqui. E o reverendo Marco Severo, conectado Rádio Rumo ao Sertão. Grande abraço, reverendo Marco Severo, todo o pessoal ligado na Rádio Rumo ao Sertão. Só dá para sentir falta da Tainá. É, verdade. Tainá tá com outros desafios. A partir da semana que vem você vai poder acompanhar a Tainá de novo, mas... Surpresa. Uma outra coisa. Uma outra Tainá vem aí. Uma nova Tainá. É. Enquanto isso, eu e a Raquel seguimos firmes aqui no Notícias do Bem, né? E a nossa equipe de jornalistas. Raquel, até daqui a pouquinho, então. Até lá. Até. E agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele mostra pra gente a diferença entre Aruba e Venezuela, ilustrando a parábola dos talentos. A parábola dos talentos na Bíblia é uma lição preciosa de empreendedorismo. Mas deixe-me te dizer uma coisa que pode talvez te causar surpresa. Nós temos o costume de valorizar a expressão recursos naturais. Mas o que é importante, muito mais do que os recursos naturais, são os recursos da criatividade humana dada por Deus. Quando eu posso usar através da liberdade, essa criatividade, transformar esse recurso natural em algum bem que melhore a vida das pessoas, aí sim esse recurso natural ele vai ter um valor econômico. O ferro, por exemplo, até a idade da pedra, ele não tinha nenhum valor econômico. Apenas quando alguém descobriu uma utilidade para o ferro que ele passou a ter algum valor. É o caso do lítio nos dias de hoje. Somente quando alguém descobriu que ele pode ser usado nas baterias de um celular, aí sim ele passou a ter um valor econômico. E na criação desse valor econômico, o empreendedor ele tem um papel-chave. Quando ele pode exercer essa liberdade, aí sim ele pode criar algum valor que beneficia toda a sociedade. Eu vou te explicar de uma maneira talvez mais clara. Eu estou aqui em Aruba. Aruba é uma pequena ilha que ela não tem nenhum rio e ela não tem nenhuma fonte de água potável. Toda a água potável da ilha, praticamente, ela vem aqui do mar, através da dessalinização da água do mar, que transforma em água potável. Até a cerveja daqui é feita através desse processo. Agora, se você olhar um pouco ali adiante, você vai ver ali algumas plataformas de petróleo. Ali já é a Venezuela, poucos quilômetros daqui. E ali você tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o padrão de vida lá da Venezuela é muito mais baixo do que aqui de Aruba. E por que isso? Se lá é um país que foi abundantemente abençoado com recursos naturais e diferente daqui de Aruba, que nem água potável tem. Qual é a razão disso? É o regime econômico. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você não tem liberdade para praticar esse regime econômico, o resultado é a pobreza que a gente encontra lá na Venezuela. Aqui em Aruba, você tem baixa tributação,
aqui você tem uma zona livre de comércio, aqui você tem o alto índice de liberdade econômica e o resultado é que você tem aqui uma das maiores rendas per capita de todo o Caribe. Agora, lá na Venezuela, junto com a Coreia do Norte, você tem os piores índices de liberdade econômica e o resultado é essa pobreza. Assim, não se esqueça disso. Mais importante do que ter o recurso natural é ter a liberdade para que a gente possa usar da criação e transformar esses recursos naturais em algo que possa ser útil para a sociedade. Porque caso contrário, se nós não tivermos essa liberdade, é como se a parábola dos talentos ela pudesse ser praticada apenas aqui em Aruba e não lá na Venezuela. O resultado, miséria, pobreza na Venezuela, riqueza, prosperidade aqui em Aruba. Muito bem, como você percebeu, né, a gente teve um problema de conexão com a doutora Ingrid, que ia falar sobre a psoríase, e a gente ainda vai falar sobre esse assunto. Nós vamos remarcar, né, com a doutora Ingrid, estamos tendo um probleminha de conexão de internet, mas vamos falar sobre esse assunto nas próximas edições do nosso Notícias do Bem. Então, por conta disso, a gente vai hoje com o nosso Melhores do Ano. Hoje você vai rever, então, o nosso bate-papo com a Vanessa Pedrosa, fonoaudióloga, que falou sobre como falar bem. Vamos acompanhar. Gente, a forma como nos comunicamos em todas as situações da vida é muito importante para a construção de nossa imagem. A boa comunicação verbal ou escrita acontece quando há objetividade, clareza e compreensão da mensagem que a gente deseja transmitir, não é mesmo, Quirino? É verdade, tudo isso gera credibilidade para quem está ouvindo a gente. Capacidade de se comunicar demonstra traços importantes da personalidade do comunicador e dessa forma também da sua preparação, é claro, para o momento da comunicação. Mas quem vai participar ao vivo aqui do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a fonoaudióloga Vanessa Pedrosa Vieira. Vanessa, que bom te ver ainda aqui online. Seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Eu não preciso nem dizer o quanto eu estou feliz em você participar com a gente aqui do nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vinda. Puxa, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder falar para vocês, falar para esse público maravilhoso que eu já acompanhei aqui, que eu já olhei no YouTube, que já estou inteirada de tudo do programa de vocês e do quanto é importante poder falar, inclusive, sobre comunicação, né? Falar sobre aquilo que nos representa. E eu vou fazer um link com o que vocês estavam falando agora mesmo, sobre a importância que o comércio tem em oferecer aquilo que é de verdade para o consumidor, que é credibilidade. Não adianta ele anunciar uma coisa e oferecer outra. Do mesmo jeito é a comunicação. A gente mostra aquilo que a gente é, e isso faz com que as pessoas nos enxerguem como pessoas com credibilidade ou não. E a comunicação representa o que nós somos, o que nós pensamos, as nossas intenções. É a nossa história de vida. Ela está aqui representada pela nossa fala, as nossas ideias e a forma de se comunicar e se conectar com o outro. Muito bem. Vanessa, aí tem uma questão muito interessante, né? A fala, ela expressa muitas vezes aquilo que nós queremos, expressa o que nós queremos comunicar, mas nem todos têm essa facilidade. Então vamos começar falando o porquê que existe essa dificuldade para alguns e essa facilidade para outros, né? A comunicação, eu comecei falando sobre isso e adorei a pergunta porque ela conecta muito. A comunicação, ela representa a nossa história de vida, ela é fruto da história que a gente viveu. Então, o conhecimento que a gente tem sobre determinados assuntos e a forma como nós crescemos nos comunicando com os outros, trouxe como resultado aquilo que a gente fala hoje, como a gente fala. Então, se nós observamos que hoje a gente tem alguma dificuldade de fala, alguma dificuldade de ser entendido, a gente precisa observar. Então, por exemplo, famílias onde todo mundo fala muito rápido. É comum que as crianças aprendam o mesmo padrão. E falar rápido demais, geralmente, leva a imprecisões da comunicação. As outras pessoas tendem a não nos entender ou ficar um pouco confuso quando escutam a nossa fala. Então, isso é fruto de uma história. A outra é o quanto você consegue se organizar para passar uma determinada mensagem.
Então, a partir do momento que você começa a apresentar uma ideia, você conversa com o outro e você precisa passar a sua ideia, às vezes você precisa se preparar. Aliás, todas as vezes, você precisa preparar essa ideia. Muitas vezes repeti-la em voz alta, para se ouvir, para saber se o que você está falando é possível de ser compreendido pelo outro, está sendo claro. Então, isso é resultado da sua história de vida, mas também lá na frente, na nossa vida adulta, nós passamos a entender que comunicação exige preparo. Então, se eu vou conversar com alguém, se eu vou vender um produto, se eu vou ter uma DR em casa com a família, eu preciso saber se eu estou sendo claro, se eu consigo passar as mensagens, as ideias e as intenções. Porque uma coisa é aquilo que eu falo e a outra é a intenção. O que está por trás do que eu estou falando? Se eu digo, que bom que eu estou te vendo, ou que bom que eu estou te vendo, eu disse a mesma coisa, mas a intenção é diferente. E ela é interpretada pelo ouvinte. Então, como é que você busca essas referências? Primeiro você tem que se ver, saber como você faz. E se avaliar de maneira fria. Não é gosto ou não gosto, mas eu estou sendo claro? E muitas vezes perguntar, eu consegui explicar o que eu gostaria? Eu consegui ser claro? Essas formas, essas estratégias de interação levam à nossa melhor avaliação daquilo que a gente fala. É verdade. Agora, tudo isso sempre foi muito importante, obviamente, em todos os ambientes, inclusive o ambiente corporativo, mas me parece que com o advento aí da pandemia e com essa coisa de precisamos fazer reuniões online uma sobre as outras, e a gente começou a se comunicar muito mais e a encarar muito mais as câmeras e a ter que falar muito mais nos microfones, parece que a gente teve que se adaptar a isso e teve que se programar para melhorar a nossa comunicação nesse aspecto também, né, Vanessa? Sim, a comunicação virtual, né? Eu vou tirar o óculos para mostrar essa diferença. Tá bom. A comunicação virtual, ela também é um aprendizado. Não é tão simples assim. Ela exige da gente um padrão de comportamento um pouco mais artificial, mas que a gente precisa pensar, por exemplo, no ambiente que nós estamos. Não é a mesma coisa. Tem que ser um ambiente mais silencioso, tem que ter uma iluminação melhor, tem que ter um fundo que não chame tanto atenção. Você precisa estar preparado para aquela situação. Não é eu posso falar de qualquer lugar, mas eu preciso organizar o ambiente, assim como quando eu estou presencial. Esse é o primeiro, essa atenção que a gente deve ter. Qual é o ambiente que eu estou e se esse ambiente está preparado para aquela comunicação virtual. A outra, você precisa também se observar. Como você se comporta na frente do vídeo? Você consegue passar a mesma energia, mostrar com clareza o que você está pensando? Ou você fica um pouco desconfortável? Ah, eu fico desconfortável, não vou fazer. Não, porque o mundo é esse agora. Mas se observar sempre, assista, veja se você consegue interagir com os outros, observe como você se veste. Não pode entrar numa conferência, numa reunião com roupa de pijama, né? Não vai ficar adequado nunca. Ah, mas não aparece tanto. Mas muda a sua atitude de comunicação, muda a sua preocupação com o seu ouvinte. Então, você precisa observar também de maneira consciente. Tome decisões conscientes. Eu estou aqui falando, eu estou me comunicando, eu quero ver se as pessoas me enxergam, se elas olham nos meus olhos, se elas conseguem ver os meus olhos enquanto eu falo. Isso modifica muito a interação e a clareza daquilo que você quer passar. Muito bem. Vanessa, você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da gente acompanhar o nosso trabalho depois de feito, né? De assistir novamente e avaliar alguns pontos. É possível quem está tendo essa vida agora com as câmeras, que precisa gravar, precisa se comunicar, ela consegue organizar esses pontos, melhorar sozinha? Ou é preciso a ajuda de um profissional? Quais as dicas que você daria, né, para essa pessoa? As duas coisas. Muitas vezes as pessoas precisam sim da ajuda de um profissional para questões mais profundas da comunicação. Por exemplo,
a sua voz não sai direito, você não consegue perceber ou pronunciar alguns sons corretamente, às vezes o seu jeito de falar, você omite sons, sua língua tem alguma alteração que não te deixa produzir os sons de maneira correta, sua voz está muito rouca. São características que muitas vezes você precisa de um profissional. Você é muito tímido, tem dificuldade de organizar as ideias, então você pode precisar de um profissional, sim. Dentro da comunicação profissional, você tem vários profissionais especialistas nessa área. Então, um deles é o fonoaudiólogo. Você pode precisar de um médico, né, um otorrino, na maioria das vezes, que vai te avaliar, ver se você escuta bem, se as estruturas que produzem a comunicação são adequadas. Às vezes, você vai precisar de um professor de português que te ajude a corrigir alguns padrões de comunicação. Mas, fora isso, a consciência. Comunicação consciente é você saber como você se comporta, é você se ver, avaliar dentro das ferramentas que você já tem. Por exemplo, eu sei que se eu falar baixinho demais, ninguém vai me ouvir. Eu sei que a minha voz não projeta tanto, eu me acho confuso, eu preciso organizar as ideias. Então, são formas de você olhar, saber de maneira objetiva se você consegue passar essas ideias e trabalhar nelas. É importante a gente pensar que não existe dentro dessa comunicação profissional o improviso. Nós precisamos nos preparar para esse momento. Para estar aqui, eu escrevi uma série de informações para poder falar com vocês. Com certeza, o programa inteiro, porque eu também recebi a pauta, se preparou para conversar com o público. Então, não existe essa comunicação de, eu vou ali e falo. Você precisa preparar suas ideias. Então, isso faz com que você tenha mais controle daquilo que você fala e mais certeza do impacto que você teve com a sua audiência. Tá certo, Vanessa. Eu queria que você deixasse seus contatos, é claro, para quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho e aproveitar as dicas que eu sei que no seu Instagram profissional você dá várias dicas a respeito de comunicação, de credibilidade, de voz, enfim. Vamos aproveitar esse espaço também para que a gente possa conhecer mais o seu trabalho. Quirino, obrigada. Falar com vocês é muito bom. As pessoas podem ver um pouco mais daquilo que eu falo sobre comunicação no meu site, que é www.fonoevidence.com.br, que está escrito aqui embaixo. O site tem muitos textos, tem vídeos, tem várias informações sobre comunicação. E busquem sempre se conhecer. Eu acho que isso que é importante para as pessoas. Busquem saber que vocês impactam o outro. Quem se comunica bem consegue ter um mundo à sua volta mais claro e com menos violência, porque resolve os problemas de uma maneira mais simples, né? É verdade, Vanessa. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias do Bem. Foi um prazer recebê-la, foi um prazer revê-la, ainda que de maneira virtual, né? E eu tô esperando você aqui pra gente tomar aquele café que tá prometido já faz algum tempo. Eu tenho um café prometido com a Vanessa, viu, Tainá? Desde que eu voltei pra São Paulo que a gente tá com esse café combinado aí. Eu espero você aqui, então, pra gente tomar café aqui qualquer dia. Combinado, e vai ser um prazer. Aí esse Melhores do Ano, então, com a Vanessa Pedrosa Vieira, fonoaudióloga. Como falar bem, né? Todo mundo precisa se comunicar de maneira adequada, sem dúvida nenhuma. E a gente segue ao vivo aqui. A partir dessa sexta-feira, as cidades com mais de 100 mil eleitores devem habilitar os locais de votação convencionais ou específicos para o recebimento do voto em trânsito. Essa modalidade é permitida somente nesses locais e a data está prevista no calendário eleitoral. A medida deve ser cumprida para permitir que o eleitor possa pedir o voto em trânsito. O prazo para isso começa no dia 18 desse mês e vai até o dia 18 de agosto. O voto em trânsito é permitido somente para eleitores que estão com título regularizado. E olha, quem estiver fora do seu estado poderá votar somente para presidente da República. Já o eleitor que estiver fora da sua cidade, mas no município localizado no mesmo estado, vai poder votar para todos os cargos em disputa. Essa modalidade não vale para urnas eletrônicas instaladas no exterior, mas o eleitor brasileiro que mora fora do país e que estiver fora do Brasil também poderá solicitar o seu voto em trânsito.
E a gente volta com as informações do tempo. A Raquel dos Santos continua com a gente aqui, ao vivo nos estúdios do Bem, nesta terça-feira. Oi, Raquel, vamos lá. Agora é a vez de Centro-Oeste e Norte-Nordeste. Agora eu acertei, né? Estava num embalo aí, mas agora tá certo. Vamos lá, Centro-Oeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A gente também vai poder interagir aí com os nossos web telespectadores, com toda certeza. Vamos começar interagindo? Vamos? Vamos. Já temos vamos aqui, ó. Vamos subverter a ordem aqui. O Vilmar pediu tempo delivery lá para Caxias do Sul. Boa. A Márcia está dando boa tarde pra gente e ela está dizendo que em Florianópolis está o vento está muito forte e frio. Temperatura em queda por aqui. Um forte abraço pra gente. E temos aqui também na outra live mais uma participação. A Kátia Furtado está dizendo: Deus abençoe a Tainá. Amém. E que abençoado o programa Notícias do Bem. É verdade, a Tainá vai para outros novos e grandes desafios, né, Raquel? É verdade, mas é sempre bom ter essa movimentação. E olha, além das novidades da Tainá, a gente tem muitas outras novidades aqui na programação da IPPTV, tudo a partir da semana que vem, viu? Isso, aqui no Notícias também. Sem spoiler, né, por enquanto. Daqui a pouco a gente conta tudo, então. Agora vamos pro tempo, né? Agora vamos contar o tempo, né? Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Diga lá. Vamos lá. Quarta-feira e as instabilidades seguem ativas na região centro-oeste. O sol aparece e intercala com períodos de chuva. Já no nordeste, a chuva começa a perder força e pode acontecer de forma isolada em algumas áreas. As temperaturas voltam a subir e faz calor. Em Goiânia, Goiás vai ter sol com céu aberto, noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 15 e 31 graus. Já na região norte, Ariquemes, em Rondônia, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde, à noite o tempo fica aberto. Mínima de 20 e máxima de 33 graus. E em Crato, no Ceará, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, por lá não chove. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Muito bem, Raquel. Obrigado pelas informações. Então, amanhã a Raquel vai estar de volta aqui no Notícias do Bem ao vivo, trazendo pra gente as informações do tempo e interagindo também com você que acompanha o nosso Notícias do Bem, tá certo? Combinado. Combinado. Até amanhã, então. Até lá. Até lá. E a gente continua falando dos 116 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. No último domingo, todos os cultos trouxeram mensagens de gratidão e celebraram o aniversário da IPP. Acompanhe. A liturgia dos 4 cultos do domingo foram de gratidão a Deus pelos 116 anos da IPP. Foram ordenados e instalados oficiais, presbíteros e diáconos eleitos no último dia 5 de junho. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, quem faz o presbítero e o diácono é a ordenação. O mandato é dado pela igreja. E mais de 27 pessoas foram batizadas e recebidas como membros. Membros do corpo de Cristo, que eles possam crescer, amadurecer. Para nós é uma alegria. E todo esse trabalho, todo esse movimento é para a glória do nosso Deus. E esses momentos que nós passamos juntos aqui confirmam aquilo que é a visão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é ser uma grande igreja missionária. Quando nós conversamos com os nossos irmãos que estão se chegando, em todos os casos, em todos eles foram trabalhados, conquistados por Deus, assim como nós também. Fomos agregados aqui a Pinheiros, fomos trazidos aqui para Pinheiros por causa disso, né? Dessa visão que o Senhor Deus colocou no nosso coração de estarmos levando o Evangelho do Senhor Jesus aqui, ali e além. Em todas as ministrações, o pastor titular, reverendo Arival Dias Casimiro, destacou que a igreja tem sido missionária e que ela também é fruto de um trabalho evangelístico, graças a um grupo da Igreja Unida que veio até Pinheiros em 1902 para distribuir folhetos. Não é a igreja que produz a transformação, não é a igreja que dá a salvação, mas todo salvo, todo regenerado, todo ressuscitado em Cristo, ele está inserido na igreja, ele faz parte do corpo da igreja. Quem não ficou de fora das comemorações foi o Coral IPP, que com mais de 90 anos de história, sempre canta nas datas especiais.
É um privilégio que nós temos de sempre estar nas celebrações especiais da igreja, do calendário, né, litúrgico. Então, no Natal, Páscoa, Reforma, aniversário da igreja, o coral está sempre presente com músicas especiais, coral e orquestra IPP. São 116 anos abençoando famílias com a palavra de Deus e transformando vidas. A igreja abençoa a sua vida de alguma forma? Demais. Melhor escolha que eu fiz, né? Vim de uma igreja pentecostal e estamos aqui, vai fazer 4 anos e tem sido uma bênção na minha vida, na minha família, na minha casa. A gente gosta demais da igreja. 116 anos de história abençoando famílias. Abençoando, com certeza. Na verdade, eu vim numa transferência para cá com essa visão missionária, tá? Eu já sou, teoricamente, um missionário. Eu dou curso, eu sou um consultor de empresas, então eu levo a palavra de Deus muitas vezes. E nesse período da pandemia, assistindo à igreja de Pinheiros, eu vi que, na verdade, a minha missão é maior e eles me transmitiram isso para o meu coração. Muito bacana, né? Parabéns mais uma vez à nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a nossa grande igreja missionária. Depois do intervalo, a falta de planejamento financeiro é um dos grandes responsáveis pelo alto índice de inadimplência no país. Segundo o Serasa Experience, cerca de 40% dos brasileiros convivem com contas em atraso. Isso também acontece com as pequenas empresas, principalmente com aquelas que ainda estão começando. Mas quem vai participar do Notícias do Bem para explicar para a gente como isso é possível é o especialista financeiro Marcelo Zucatelli. Você também pode interagir com a gente, deixe a sua mensagem ou faça seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é rápido, voltamos já já. Olá, queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Estou aqui para parabenizar vocês pelo aniversário de 116 anos e dizer que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem sido um divisor de águas para São Paulo, capital, para todo o Brasil e agora para além das fronteiras, através das mídias sociais. Parabenizar também o pastor Arival pela sua excelente administração e pastoreio e cuidado com essa igreja. E a todos os irmãos e a todo o conselho que tem feito um excelente trabalho. Meu desejo é para que as bênçãos do Senhor alcancem os irmãos e continue nessa tarefa árdua, mas muito gratificante de espalhar as boas novas do Evangelho a toda a criatura da terra. Meu forte abraço, Deus abençoe. Todas as terças e quintas, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior no Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Horário alternativo aos domingos às 7 da manhã. Café Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Chamados para liderar a restauração é mais um estudo indutivo do reverendo Arival Dias Casimiro. O objetivo desta obra é motivar pessoas a liderar processos de restauração e reconstrução espiritual. Para isso, o livro de Neemias foi dividido em 13 estudos. Vamos embarcar nesta aventura abençoada? Na Bíblia, o livro de Neemias nos ensina que Deus pode usar pessoas comuns para liderar processos de restauração e avivamento, mesmo em tempos de crise e miséria. Neemias era o copeiro do rei e mobilizou pessoas a sair de onde estavam para o lugar que Deus queria que elas estivessem. Ele influenciou o seu povo a concretizar o plano de Deus. E esse deve ser o propósito de todo cristão que deseja ser usado por Deus. Por isso, você não pode perder a oportunidade de estudar mais sobre essa história. Compre já o seu pelo site www.editoraesion.com.br. Esion, a sua editora missionária. Meu nome é Loide Moura, eu estou na Igreja Presbiteriana de Pinheiros desde 2014 e sirvo ao Senhor aqui no departamento infantil da escola dominical. Bom, eu sou do tempo que as crianças não recebiam mesada.
Mas eu morei com os meus pais, junto com os meus avós, e sempre num lar presbiteriano. Então, desde criança, nós éramos incentivados a levar o envelope com uma oferta à igreja, né? E depois de grande, quando eu comecei a trabalhar, eu fiz disso também uma proposta de gratidão ao Senhor. Hoje, eu não estou mais no mercado de trabalho, mas meu esposo está, e como nós somos uma só carne, nosso dízimo ele é conjunto. O que eu entendo do dízimo? Eu entendo primeiramente pela palavra do Senhor que ele é uma ordenança. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vemos que ele estava sempre presente no momento de culto. E era sempre uma ordenança que se levasse os dízimos. Uma coisa importante também a se perceber sobre o dízimo é a primazia. Nós temos que... Eu aprendi que a primeira coisa a ser retirada daquilo que nós recebemos é a parte do Senhor. Na verdade, tudo é do Senhor. Nós devolvemos a Ele apenas 10% em gratidão. Então, o que eu gostaria de falar, já que eu trabalho com criança? A importância de educarmos a nova geração dentro dessa ordenança do Senhor, que é contribuir com fidelidade, com dízimos e ofertas na casa do Senhor. Por gratidão por tanto que Ele tem feito por nós. E nós estamos devolvendo para Ele parte da grande bênção que Ele nos dá. E eu faço parte do povo de Deus 100% fiel. Olá, eu sou o reverendo Thiago Henrique, eu sou coordenador do Ministério de Aconselhamento Bíblico aqui na IPP e eu gostaria de parabenizar a nossa igreja pelos seus 116 anos, sendo uma igreja relevante, uma igreja amorosa, uma igreja que cuida de pessoas e que investe em missões. E aqui também hoje tendo esse ministério pioneiro, né, tendo um centro de aconselhamento com a estrutura que nós temos hoje aqui, podendo servir e abençoar as famílias. Parabéns, PP, pelos seus 116 anos. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem ao vivo para você nessa terça-feira, dia 12 de julho. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV, nas nossas lives, ouvindo a gente pelas rádios parceiras. É bom demais poder contar com a sua participação, poder contar com o seu compartilhamento também, né? Poder contar com a sua inscrição aqui no nosso canal. Enfim, fique à vontade para interagir conosco, esse espaço é todo seu. E agora é hora da nossa coluna de agronegócio com o engenheiro agrônomo e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano. Hoje ele fala para a gente sobre a insegurança alimentar e o aumento da produção agrícola no Brasil. O mais recente relatório da FAO, que é o órgão das Nações Unidas que cuida de alimentação e agricultura, mostra uma situação muito terrível, de que está aumentando a fome e está aumentando a insegurança alimentar em todo o mundo. Neste momento, segundo o relatório, 45 milhões de pessoas em 43 países do mundo passam fome severa. Outras 200 milhões de pessoas estão com restrições alimentares. E quando se soma a essa restrição alimentar aqueles que têm alguma dificuldade e apresentam algum nível de subnutrição, isso está afetando aproximadamente 9% da população mundial, o que significa aproximadamente 660 milhões de pessoas. Então, 600 e tantos milhões de pessoas estão apresentando algum nível de insuficiência alimentar, de subnutrição. 200 milhões de pessoas estão em situação difícil e 45 milhões estão passando fome mesmo. Essa situação se agravou nos últimos 5 anos. Vinha caindo e piorou, basicamente por conta da pandemia, que desestruturou as cadeias alimentares, as logísticas de distribuição em todo o mundo, por problemas climáticos afetando países variados e, mais recentemente, pela guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Ucrânia disse, a semana passada, que em seus portos existem 25 milhões de toneladas de grãos, milho, girassol, trigo, pronto para sair, para ser exportado para toda a Europa e, entretanto, o bloqueio da guerra feito pela Rússia impede que esses navios
que já estão lá prontos ou carregados ou prontos para serem carregados possam se dirigir ao seu destino. É uma situação lamentável. Para piorar esse quadro, infelizmente, nós temos que ser realistas. Este ano, a Europa, vários países da Europa, os principais produtores como Alemanha, França, Holanda, apresentaram uma seca que fazia muito tempo que não se manifestava. Ou seja, nós não temos notícias boas, positivas para dar no mercado mundial da alimentação. E conforme eu já comentei de outra vez, os preços mundiais de alimentos estão, neste momento, são os mais elevados dos últimos 100 anos. Isso mesmo. Desde a Primeira Guerra Mundial, quando, por motivos óbvios, houve uma desestruturação total no mercado mundial de alimentos, da produção também. Hoje, nós estamos enfrentando uma situação de deficiência de oferta, muita demanda, por conta da urbanização, especialmente ocorrida na China, na Indonésia e parte também na Índia e na África. Então, a demanda por alimentos está crescendo, a oferta não foi capaz de acompanhar. O que aconteceu é que os preços se elevaram. Aqui no Brasil também é possível perceber, né? Não só há uma inflação em geral, né, que está fazendo parte da economia do Brasil. Após tantos anos de economia estabilizada, nós estamos vendo aí um aumento de preços que não se via há muito tempo, dentre eles os preços de alimentos. Alguns são momentâneos por conta da geada, de um problema climático, o tomate, a cebola, isso é café pequeno. O que está acontecendo é um aumento generalizado de preços de alimentos no mundo e isso está afetando também o mercado interno do Brasil. Felizmente, aí essa é a notícia boa. A agricultura brasileira na safra, né, que estamos vivenciando agora, nós estamos arrematando a colheita da safra de inverno, como chamamos aqui no Brasil. Essa safra ela é maior do que o ano passado e as estimativas para o plantio da próxima safra, embora com fertilizantes muito caros, com uma série de dificuldades também, mas os indicativos são que o Brasil vai aumentar a produção de alimentos este ano e no ano seguinte também, o que levará a uma situação muito favorável para o Brasil internamente e possivelmente a partir do ano que vem o Brasil já pode se tornar o maior exportador mundial de alimentos, porque o mundo está precisando de comida, os preços estão elevados, quer dizer, o que produzir você vende. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condições de ampliar a sua produção. Os Estados Unidos não conseguem, a China não consegue, a Índia não consegue, a África consegue um pouco, e alguns países aqui na América Latina, inclusive a Venezuela, mesmo o Peru, tem ainda a Argentina uma certa capacidade de aumentar a produção, mas nenhum deles se equipara ao Brasil. Nós somos realmente um país abençoado por Deus, nós temos agricultores competentes, trabalhadores, os produtores rurais do Brasil são trabalhadores, nós temos hoje muita tecnologia e o mercado está comprador. Então é uma hora para o mundo todo de um grande desafio da insegurança alimentar. No Brasil nós temos segurança alimentar, o problema nosso é o preço. O que você tem que fazer? Só há uma solução. Se o preço da bisteca do boi ou da picanha está muito caro, você compra do porco. O porco está mais barato, então compra o frango. O frango ainda comparativamente também é mais barato, porque os consumidores vão alterando os seus hábitos alimentares em função daquilo que encontram no preço do açougue do supermercado. De qualquer forma, mesmo assim, a agricultura brasileira está se demonstrando como a melhor, a mais potente e a mais produtiva agricultura em todo o mundo. Com certeza, abençoada por Deus. Muito bem, e a falta de planejamento financeiro é um dos grandes responsáveis pelo alto índice de inadimplência no país. Segundo o Serasa Experience, cerca de 40% dos brasileiros convivem com contas em atraso. E isso também acontece com as pequenas empresas, principalmente com aquelas que estão ainda começando, não é verdade? A dificuldade em controlar o orçamento faz com que esses pequenos empresários, às vezes, acessem créditos com taxas de juros muito altas
E aí, ao se deparar com uma situação como essa, a preocupação é uma só, né? Como é que a gente faz para sair das dívidas? Mas, para falar sobre esse assunto, para explicar tudo para a gente está recebendo aqui no Notícias do Bem Marcelo Zucatelli, que é especialista financeiro. Marcelo, seja bem-vindo ao Notícias do Bem. Bom contar com a sua participação conosco aqui mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço. Primeiramente, agradeço a Deus e a vocês por nos dar essa oportunidade mais uma vez de poder ajudar as pessoas que estão com dificuldade financeira. Muito bacana, Marcelo. Bom, eu queria começar pedindo para você explicar para a gente essa questão do endividamento. Quando a gente pensa na pessoa física, quando a gente pensa nas nossas contas, ou quando a gente pensa no pequeno e microempresário, a lógica do endividamento é a mesma? Quer dizer, é a falta de planejamento realmente? Assim, dentro do meu ponto de vista, o que eu vejo muito, né, sendo especialista em dívida, eu vejo que as pessoas, elas se confundem. Por exemplo, a pessoa tem uma empresa, né, ela acha que as contas da empresa é a mesma dela. Então, por exemplo, a empresa faturou 50 mil, ela acha que ela faturou 50 mil. Não, ela tem que saber que a empresa, ela tem uma situação financeira, o que ela fatura é dela, e o dono da empresa tem que entender que ele tem que ter um prolabore totalmente programado. Então, assim, se ele estourou o prolabore dele, ele não pode pagar as contas dele com o dinheiro da empresa, porque o dinheiro da empresa é da empresa. Então, eu vejo que há muito erro em cima disso. Uhum. E aí tem uma outra questão, que seria a falta de acompanhamento profissional, talvez, para que existisse uma planilha mais adequada. Quais são as dicas que você dá para os micro e pequenos empresários, principalmente os microempreendedores individuais também, enfim, para a gente que às vezes acaba misturando os dinheiros, né? A gente pode dizer assim. Exatamente, assim, primeiro que a dica é, primeiramente, ele estruturar a empresa dele e não confundir o financeiro da empresa com o pessoal dele. Em segundo, ele tem que entender que, assim, o banco não é inimigo dele. Ele tem que ter um bom relacionamento com o banco, porque através disso ele consegue várias facilidades para que ele possa reforçar a empresa dele financeiramente e caso haja, como a gente diz, né, no popular, uma dor de barriga, ele tenha um bom relacionamento para que ele possa reduzir aquela dívida dele e pagar dentro do que tá programado para ele. A Royal Assessoria, que é a empresa onde eu e o Gabriel somos sócios, nós somos especialistas nisso, em poder entrar com uma negociação com o banco, onde você consegue quitar a sua dívida com até 85% de desconto e voltar a ter relacionamento com os bancos. Tá, voltando à questão do planejamento, o que falta para as empresas, ou para os microempreendedores, ou para as pequenas empresas, fazerem efetivamente o seu planejamento de maneira adequada? O que tem que constar nesse planejamento? O que precisa fazer parte dessa planilha das empresas? A empresa, primeiro, ela precisa ter uma estimativa de faturamento mensal, né? Assim que ela tem essa estimativa, ela faz um planejamento do prolabore dos funcionários, dos donos das empresas. Só que ela não pode esquecer, porque assim, às vezes as pessoas acham que você ser dono de empresa é simples, agora eu não trabalho mais. Não, você vai trabalhar muito mais. E muitas das vezes você vai abrir mão do seu salário para que você possa pagar os custos da empresa, pagar os funcionários, né? Então, o planejamento já vem desde o início. Entender o seu mercado, saber exatamente o seu faturamento mensal, né? Isso daí você tira uma estimativa do último ano, né? E não procurar fugir disso. Sempre seguir um planejamento. Se você se planejou para ter um prolabore de 1.000, para ter 3 funcionários e para vender uma certa quantidade de serviço, você não pode fugir disso. Você tem que seguir o seu planejamento, porque qualquer desvio vai sair fora e aí você vai ter sérios problemas financeiros. Tá certo. Você não pode esquecer de colocar ali também nesse planejamento seus custos fixos, tá certo? E é fundamental que a gente tenha também um planejamento de reserva financeira para a empresa. E quanto deve ser esse planejamento de reserva financeira? A reserva financeira, ela tem que ser mais ou menos algo que você consegue custear a sua empresa caso não tenha nenhum faturamento mensal durante 6 meses. Esse é o planejamento ideal. Por quê?
qualquer problema que teve, ou de mercado, ou político, ou qualquer problema que venha a ter, na sequência dos seus meses, você consegue se manter durante 6 meses e não ter o problema de ter que buscar bancos, né? O banco é a última das alternativas que você busca. Pois é, nós tivemos, inclusive, nessa situação de pandemia agora, que nós estamos nessa fase de acabou, não acabou, enfim. A pandemia não acabou, mas a retomada já aconteceu, mas pegou meio que todo mundo, inclusive os micro e pequenos empresários, principalmente, de surpresa e sem provisionamento para isso, né, Marcelo? Exatamente. Sabe o que acontece? É que, às vezes, muitas das pessoas, elas sabem um pouco dos seus direitos, mas elas não vão atrás dos seus deveres, né? Então, assim, algo pegou de surpresa. Exatamente. A pandemia chegou, te pegou de surpresa. Então, muitas das pessoas não sabem que o quê? Por exemplo, os órgãos de proteção ao crédito, eles, dentro da lei, eles não podem divulgar suas dívidas. E acontece muito disso, as empresas travam no mercado financeiro, não conseguem gerar seu capital, entendeu? Então, existe um serviço, né, jurídico, isso totalmente legal, a gente consegue o quê? Bloquear que os órgãos de proteção divulguem suas dívidas, porque você consegue negociar diretamente com esse banco e continua tendo um planejamento financeiro com outros bancos, onde você consegue gerar a economia da sua empresa e a economia do país. Entendi. Agora, Marcelo, você falou que os bancos têm que ser, recorrer a empréstimo bancário tem que ser a última opção, né? Existem outras opções para não ter que recorrer ao banco e que depois que o negócio descambou, depois que saiu do planejamento, ou você vai ter que recorrer? E caso tenha que recorrer aos bancos, quais seriam as melhores opções de empréstimo? Sim, primeiramente, dentro do meu ponto de vista, é como eu falei, você só recorre ao banco quando todas as suas alternativas já se foram e você precisa girar a economia da sua empresa, né? Normalmente, as pessoas procuram crédito normalmente com bens de garantia. Se tem uma opção que eu falo para os empresários, não faça, é colocar os seus bens como garantia. Então, assim, quando você coloca como garantia e acontece, por exemplo, uma pandemia, onde você fica meses, às vezes anos, sem conseguir girar, você vai perder os bens que você já conquistou. Então, se você tem que ir atrás de crédito no mercado, você tem que procurar os créditos pessoal, ou seja, capital de giro para a pessoa jurídica e o empréstimo pessoal para a pessoa física. Nunca coloque o seu bem como garantia, porque se você não pagar, você perde o seu bem. Sim, ainda que os empréstimos com os bens de garantia tenham juros mais baixos. Essa conta não fecha, ainda com juro mais baixo, não vale a pena, na sua opinião? Não vale a pena, por quê? Se você tiver esse problema, vou dar um exemplo da pandemia, de ficar muito tempo, você vai perder o seu bem. Agora, quando você vai atrás do crédito pessoal, que a taxa é maior, porém, se a conta de barriga desce e você não conseguir arcar naquele momento, você não perde o seu bem e entra em contato, porque o banco é muito maleável para conseguir te favorecer para que você possa parcelar, para que você possa quitar com bastante desconto, e aí nisso você não perde os bens que você já conquistou. Por exemplo, às vezes você tem um imóvel que é 400 mil e você precisa de 100 mil para que você possa, sei lá, pagar a folha de pagamento da sua empresa. Se você colocar o seu bem de 400 mil de garantia para um empréstimo de 100 mil e você não conseguir arcar, você vai perder de 400 mil. Entendeu? Agora, quando você vai para o empréstimo pessoal ou para o capital de giro, você não conseguiu arcar, você tem tempo de conseguir negociar com o banco, você tem tempo de poder parcelar, de poder entrar com uma negociação para quitar mais barato, entendeu? Então, por isso que mesmo às vezes você tendo uma taxa menor, não vale a pena. Entendi. Agora, Marcelo, depois que você coloca as contas em dia, vamos lá, você está com as contas atrasadas, conseguiu colocar as contas em dia, ou fez um empréstimo para colocar as contas em dia, enfim, deu lá a sua solução financeira, aí é extremamente importante que você tenha cuidado para não cair de novo na mesma situação, né? Porque muita gente acaba fazendo isso, muita gente passa por isso. Exatamente. É aquele negócio. A gente, muitas das vezes,
aprende as coisas errando. Então você já errou uma vez ou foi pego de surpresa por uma pandemia, então nesse meio tempo você já tem que começar a fazer um planejamento. Você tem que entender que você vai ter algumas parcelas a mais e você tem que dar prioridade para elas juntamente com a sua folha de pagamento. É como se você tivesse um funcionário a mais. Então você tem que entender que o quê? Muitas das vezes, às vezes você tem um prolabore mais alto, você diminui. Às vezes você tem, por exemplo, um ar-condicionado numa empresa que às vezes ela é bem arejada, então você tem que diminuir esse custo. Então você diminui custo que não vai fazer diferença na atuação da sua empresa. Ou seja, não é fácil, né? Tem que ter disciplina e tem que ter Não determinação, né? Tudo que é errado é mais gostoso. Errado que a gente, por exemplo, tem o benefício, mas só que às vezes pode te trazer um problema maior, né? Então, assim, eu costumo falar para as pessoas o seguinte: quem foi o rei mais rico da história foi Salomão. E o que o pai dele ensinava para ele? Filho, o mais importante é a sabedoria. Filho, o mais importante é a sabedoria. Quando Deus veio falar com Salomão, o que ele queria, né? O que ele queria para tocar o povo dele? O que ele pediu? Sabedoria. Então é muito bom que a gente esteja sempre lendo, sempre se atualizando, sempre buscando conhecimento para que a gente consiga fazer um planejamento muito excelente. Tá certo. Marcelo, eu queria que você deixasse seus contatos aí para quem quiser continuar a conversa, quem quiser saber mais também a respeito do seu trabalho como especialista financeiro. Deixa para a gente as suas redes sociais, enfim, seus contatos para que o pessoal que está acompanhando Notícias do Bem possa falar contigo. Sim. O telefone de contato é 11 94703 3677. O site da Royal Assessoria é www.royalassessoria.com.br e o nosso Instagram é @royalassessoriafinanceira.com.br. A gente vai estar à disposição para poder ajudar todos os pequenos e grandes empresários que estão com dificuldade financeira para que eles possam retomar as suas atividades de forma mais tranquila. Tá certo, Marcelo. Obrigado pela sua participação com a gente, obrigado pela sua disponibilidade em atender o Notícias do Bem. Foi um prazer conversar contigo e a gente volta, né, aqui sempre no Notícias do Bem, trazendo outras informações aí a respeito desse tema. Até a próxima. Muito obrigado a vocês e até a próxima. Ok, tá aí o Marcelo Zucatelli, especialista financeiro, falando com a gente a respeito de endividamento das empresas, né? E o mais importante, como é que a gente pode sair do endividamento, ou melhor ainda, como é que a gente pode não entrar no endividamento, né? Porque a melhor opção é não entrar no endividamento. Para isso, como ele disse, né, é preciso muito planejamento. Isso vale para as empresas, vale para os microempreendedores individuais, vale para as pequenas empresas, mas vale para a gente também. Tudo isso que ele falou acaba valendo para a gente também no nosso dia a dia, né? Acaba valendo para a nossa continha no final do mês ali, a gente tem que ter essa atenção, tá bom? Bom, Notícias do Bem chega ao fim. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Você já sabe, o nosso encontro é sempre de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo, com horário alternativo, às 18h30. E você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os programas da IPP-TV, quando e onde quiser, pelo canal IPP Play. É muito fácil, é aqui mesmo no YouTube, acesse aí youtube.com/IPP-Play, curta os nossos vídeos, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? A gente está rumo a 1,5 milhão de inscritos agora. A gente conta com a sua participação nesse grande campo missionário que é a internet. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar de volta ao vivo aqui com mais informações para você e eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.